turma, cumprimentos. Iniciamos agora a nossa quarta parte, creio que última, né, dessa segunda aula, e vamos nos ocupar agora do livro, do texto inserido na obra Os Novos Domínios da História, de autoria do professor in memoriam, professor Ciro Flammarion Santana Cardoso, intitulado A História e Conhecimento. Agora não vai passar, vou ter que trocar de... Não vai, vou ter que trocar de leitor. História e Conhecimento, uma abordagem epistemológica. Deixa eu trocar de leitor aqui, porque ele não vai... Ele de vez em quando se estranha com a... Na verdade, esse leitor, o Joss, como diz um amigo meu, ele sempre se estranha com a linha Braille. Então deixa eu abrir o outro aqui, né? Que vai fechar o nosso ciclo de balanços acerca da produção historiográfica. Dessa feita, como já disse em partes anteriores desta aula, este texto ele é produzido em 2011, publicado em 2012. Então, entre 12 e 13 anos depois, considerando sua publicação, 14 anos depois do aparecimento de Passados Recompostos, Campos e Canteiros da História. Só para lembrar, nós vamos trabalhar a introdução, que é esse texto de Ciro, História e Conhecimento, abordagem epistemológica, uma abordagem epistemológica, e a conclusão de Weifers, né? Avanços em xeque, retornos úteis, né? Então vamos nós pronto. História e Conhecimento, uma abordagem epistemológica. Ciro era um professor extremamente erudito, um metodólogo bastante lido. Para vocês terem uma ideia, é com ele que eu tenho o primeiro contato e o primeiro estranhamento, não de discordar, até porque eu não tinha capital teórico metodológico para tanto, mas estranhamento no sentido de não conseguir compreender. Por quê? Porque ele era excessivamente erudito? Não, porque eu era excessivamente raso, né? Eu vinha de um ensino médio e de um ensino fundamental, quer dizer, de um primeiro e de um segundo graus, bastante precário, bastante limitado mesmo, para além do pertencimento
a uma escola pública, né, para além disto, vinha também o pertencimento social. Quer dizer, além de não dispor do material em braille, ou mesmo nos anos 80 já se trabalhava com os livros gravados, que eu sempre tive resistência, né, porque para mim os livros gravados são bons para a apreensão imediata do tema, do conhecimento, Só que o problema é na hora de você citar, o problema é na hora de você grafar determinados nomes, né? Fazer determinados apontamentos. Então, o livro gravado dificulta muito isso. E, além do mais, tinha a questão social, quer dizer, eu não tinha condições econômicas para adquirir o material, quer dizer, não era comprado, não era vendido, mas eu precisava dispor dos recursos para, por exemplo, comprar as fitas para replicar os livros. E na universidade, na faculdade, isso não funcionava, porque enquanto no ensino médio a gente precisava do ano inteiro, a gente gastava o ano inteiro em 10 disciplinas, em 10, 11 matérias, parte delas ministradas de forma extremamente superficial, né, faz de conta. O primeiro choque, chego na universidade, na faculdade, no primeiro semestre, tinha que encarar 6 disciplinas e tinha que tirar média 7 em cada uma. Levei bomba, óbvio. Fui para a final de Antiga, abandonei a introdução à história, que foi exatamente o meu calcanhar de Aquiles. Com quem que eu me bato? Com Ciro Flammarion Cardoso, em um livrinho assim, de suas 90, 100 páginas, chamada Uma Introdução à História. Ali ele discutia a cientificidade da história, as diversas objeções à cientificidade da história, as diversas defesas teóricas e metodológicas acerca da cientificidade da história. A 50 páginas, passa ele discutindo Popper, não sei mais quem. Aí quando chega no final, ele me larga. A história é uma ciência em construção. Desmontou. Por quê? Porque eu estava acostumado com aquela coisa concretinha, né? Isso se deu assim, final, né? A casa foi erguida, foi coberta, foi rebocada, foi caiada, foi pintada, foi habitada, né? Não aprendi que a casa pode ter sido erguida, telhada, pintada, caiada, rebocada, colocado piso, móvel, mas os moradores até entrariam nela, habitariam nela, mas poderiam não ter o que comer, poderiam não ter energia elétrica, poderiam não ter água encanada. Para mim, isso não estava em questão. Aí, quer dizer, depois de uma longa discussão, né, um debate teórico, histórico, sociológico, antropológico, epistemológico, na acepção mais plena do termo, o texto termina: a história é uma ciência em construção. Então aquilo deu um belíssimo de um nó na cabeça do pobre do menino de 25 anos, entrando na faculdade na hora que os outros estavam saindo, os outros da sua idade, claro, né? Estavam saindo, quer dizer, e ainda por cima não conseguia compreender o básico do básico, o elementar do estudo histórico. É claro que eu já sabia que lá não me iriam cobrar quem foi, quem fez, quando fez, porque, para quem fez. Iriam me cobrar os porquês, né? Nunca os o quês. Então,
isso já de certa forma sabia, até porque eu houvera tido contato com algumas professoras já no ensino, no segundo grau, que sinalizavam nessa direção. Já se questionava o cabralismo, né? Nosso bom cabralismo já era questionado. Como é que chama? O determinismo, e que vieram para cá degradados e por isso formou esse povo desorientado, safado, sem vergonha, vagabundo, sifilítico, ladrão, corrupto, né? Isso já vinha sendo desmistificado, desconstruído, né? Mas eu não imaginava que a desconstrução seria tão profunda logo na primeira pancada. Aqui, sabe aquela primeira paulada que mata a cobra? Pois é. Pois bem, então Ciro me apresenta logo de cara nesse texto problemas específicos da epistemologia das ciências sociais e humanas. Aí ele lista. Podemos distinguir 5 feixes de problemas que costumam aparecer quando são discutidos os aspectos epistemológicos das ciências sociais e humanas, né? Entre elas, isso dentro de parênteses, a história. Ao abordar o que teriam de próprio ou específico, entre parênteses, Piaget, próprio ou específico, passe negócio. Então, o primeiro dos 5 feixes. Nas ciências humanas e sociais, a ciência e a razão existem tanto no sujeito quanto no objeto, posto que nelas seres humanos são tanto sujeito quanto objeto do conhecimento, o que torna a relação sujeito-objeto, bem como a objetividade do conhecimento científico, assuntos problemáticos. Esse ponto, prossegue Ciro, antes intocado, com frequência, enfraqueceu-se como critério de distinção ao descobrir-se que também nas ciências naturais o sujeito interage com o objeto que pesquisa e o modifica. O segundo feixe: os seres humanos têm corpo, homem, corpo, que palavra é essa aqui? Espera que isso aqui é uma abreviatura, eu vou ter que pedir o bicho para ler aqui, professor. Que abreviatura desgraçada. Então vamos lá. O segundo feixe, né? Os seres humanos têm corpo, mente, entre parênteses, razão, e também um inconsciente, bem como sentidos, ponto e vírgula, possuem uma carga genética, outro ponto e vírgula, existem em um nível individual, mas integram também conjuntos ou sociedades, ou segundo parênteses, ou segundo outro ângulo de abordagem, pertencem a uma cultura determinada. Fecha os parênteses, devem todos esses itens ser levados em conta no exame do processo de conhecimento quanto ao sujeito epistêmico e ao objeto do conhecimento nas ciências sociais e humanas, ou só
ou só alguns deles seriam pertinentes, devendo os outros serem considerados epistemologicamente secundários ou irrelevantes? Fica a questão do seu Ciro, né? O terceiro feixe: as ciências humanas e sociais coexistem com outras, as formais e as naturais. Trata-se, no caso de cada um desses grupos de ciências, de uma modalidade específica do conhecer humano, ou, pelo contrário, um único modelo epistemológico convém a todas as disciplinas que se pretendam científicas, ou algumas delas, mas independentemente da natureza de seus objetos respectivos. É possível opor, como fazia o empirismo lógico, as ciências formais, matemática, lógica, as factuais, as factuais, tanto as ciências naturais quanto as ciências sociais e humanas. Alguns acreditavam que as próprias teriam uma estrutura que privilegiaria a construção axiomática e a dedução, ao passo que nas outras produziria novos domínios. Passou direto aqui. Produziria a indução. Todavia, essa oposição começou a ser fortemente criticada já no século XIX. Quis-se também separar as ciências em que o tipo de objeto permite a experimentação, como física, química, biologia e psicologia, fecha parênteses, daquelas em que isso não ocorre, por exemplo, entre parênteses, geologia, sociologia. Nos exemplos dados até agora, em cada conjunto formado segundo a aplicação do critério adotado, apareceriam tanto ciências naturais quanto humanas e sociais. Mas é igualmente possível defender a noção de que as ciências naturais e as que se ocupam dos homens são radicalmente diferentes entre si, pelo fato de que quando o objeto são os seres humanos, é impossível não se considerar questões atinentes ao valor e à significação. Essa foi a posição, por exemplo, dos neocantianos alemães do século XIX e do início do século XX. Deixa eu só beber uma água, porque deu uma travada na garganta. Então vejam só, canequinho de melão é de São João, pode ser. Então vejam só, então vamos ao quarto feixe, né, dos 5 que ele apontou lá embaixo. As ciências sociais e humanas
são homogêneas em suas características epistemológicas ou existem divergências e hierarquias em seu interior. Foi possível outrora transpor a oposição entre o normotético, entre parênteses, estabelecimento de leis e ou regularidades, e o ideográfico, de novo parênteses, a abordagem só do que é único e irrepetível para dentro do conjunto das ciências que se ocupam com os homens em sociedade, considerando que algumas delas estabelecem leis ou regularidades com economia, demografia, sociologia, enquanto a história está confinada ao único e irrepetível, as singularidades não passíveis de generalizações legaliformes. Ou poder-se afirmar com Claude Lévi-Strauss que algumas das ciências que se ocupam com o homem colocam-se fora de qualquer sociedade particular para se interessarem por todas as sociedades e suas diferenças no tempo e no espaço. História, antropologia, fecha parênteses, ao passo que outras, pelo contrário, situam-se no interior de único tipo de sociedade, cujas características básicas tomam como ponto de partida e consideram uma referência inescapável para suas análises entre parênteses economia. As primeiras estão desprovidas de meios institucionais de interferência no curso das decisões e dos eventos, ao passo que as do segundo tipo possuem canais de atuação social e institucional, planos econômicos cruzados, decisões sobre a ação de empresas, psicólogos a serviço do governo ou de entidades privadas, consultados sobre contratações e eliminando disfunções e atritos. Lévi-Strauss, 1966. E o quinto, o quinto feixe que ele se refere, em uma interpretação específica e extrema dos descobrimentos da linguística e da semiótica, bem como das relações entre conhecimento e linguagem, desenvolveu-se um ramo especial de estudos epistemológicos voltado em especial no tocante aos estudos humanos e sociais, travessão para o papel do discurso, da retórica e dos aspectos textuais na construção do conhecimento, o qual pode até apresentar o conhecimento sobre o social ou
aquele se pretende ou que se pretende afirmar sobre o passado humano como mero, aspas, efeito do discurso. Textos se opõem a textos ou remetem a outros textos, mas a sociedade em si ou a história a história que os homens fizeram no passado seriam objetos inatingíveis de conhecimento em si mesmos. Este tema será tratado no capítulo História e Textualidade desse livro e tal, esse mesmo volume. Pois bem, vocês percebem, quer dizer, é lógico que essa leitura foi só para chamar a atenção de vocês, que primeiro a erudição, né, a profundidade do conhecimento do autor vai muito além da própria compreensão de grande parte dos seus leitores, inclusive o professor que vos fala, né? E olhe que só nesse tempo aí de carreira acadêmica, né, muita coisa já aclarou no bestunto aqui do professor, mas ainda há uma série de vagas, uma série de lacunas, né, que a gente pretende, espero que até o fim da vida / carreira se consiga, né? Mas para tentar sintetizar, o que se está dizendo é que a história, ela ainda digamos assim, está num processo, um constante processo de construir, de reconstruir sua identidade enquanto ciência. Ou seja, aquilo que Ciro fala no final do texto, uma introdução à história, que eu li no primeiro semestre do curso de História, em 1986, ainda está, vamos dizer assim, em pleno fazendo pleno sentido. Porque há uma relação necessária entre a história e as demais ciências sociais. Há uma relação necessária entre a história e as outras ciências humanas, como a linguística, como a literatura, como a psicologia, em alguns casos com a psicanálise, para que, como disse no vídeo anterior, quer dizer, haja possibilidade, quer dizer, haja a construção de uma síntese, que é a dissertação de vocês, quer dizer, a dissertação de vocês será a síntese, né, do resultado da pesquisa que vocês fizeram. E para comunicar esse resultado dessa pesquisa, vocês evidentemente que usarão um texto. E esse texto precisará ser compreendido por quem o for ler. Então, de qualquer modo, quer dizer, o resultado da pesquisa ou das pesquisas que vocês realizarão não terá o menor sentido se ficar apenas dentro da compreensão de vocês, né? Então, eu compreendi esse processo aqui de racismo entre os advogados negros, né? Eu compreendi aqui esse processo, essa proposta que os governos militares fizeram à sociedade brasileira de uma alfabetização via projeto Minerva, via rádio, né? Não, está tudo certo, eu compreendi depois que eu li, depois que eu ouvi as pessoas, né? Não, eu entendi bem como é que se deu esse processo de certificação e né?
Não, eu compreendi bem como se deu essa relação entre a literatura, né, o romance e a sociedade a qual e ao público ao qual esse romance se dirigia. Isso é fato, quer dizer. O que você tem que fazer, mediante texto, que é exatamente o texto dissertativo, é comunicar com clareza essa sua compreensão do estudo que você fez. Então, de qualquer modo, tem que se estabelecer uma relação entre essas, digamos assim, entre essas facetas das ciências sociais e humanas, né? Daí, volto a insistir naquela questão que eu rapidamente passei na primeira aula, quando a gente estava apresentando a discussão sobre conceitos. Vocês têm que ter bem claro na cabeça de vocês com quais conceitos vocês vão trabalhar, porque o conceito é instrumento de trabalho. E depois, para que esses conceitos que você utilizou, instrumentalizou nas suas pesquisas, possam ser também de compreensão plena das pessoas que irão se acercar aos resultados da sua pesquisa, né? Então, prossigamos aqui mais um trechinho, aí do parágrafo seguinte, né? As discussões sobre a epistemologia da história insere-se no corpo de indagações mais amplo evocado até agora, além de apresentarem especificidades que trataremos de examinar. Aqui mudou. Página. Né? Pois bem. As modalidades básicas da epistemologia da história. Gente, aqui, esse texto, ele, como disse a vocês, muito rico, muito erudito, muito profundo, mas basicamente ele contempla 3 aspectos do fazer histórico, exatamente relacionados com os períodos, né, de sua luta para se fazer reconhecer como ciência, né? A fase de construção, isso que ele chama de construção, que seria aquela história dos séculos XIX e início do XX, que tinha como objetivo, na verdade, a reconstrução, né? Que tinha como objetivo reconstruir o passado, como ele era, como ele fora, né? Como ele se deu. Peraí. Aí, deixa só eu ler isso aqui para a gente continuar a conversar. Aí, 3 modalidades aqui. As modalidades básicas da epistemologia da história, né? É o subtítulo. Que página é essa? Eu não reparei. Página 3. Página 3. Tá? Não é possível afirmar que existam apenas 3 posturas epistemológicas diante da história, mas as modalidades básicas ou principais, entre travessões, de que dependerão as escolhas teórico-metodológicas centrais, volta à travessão, são somente 3
que podemos denominar reconstrucionista, construcionista e desconstrucionista. Ele aqui remete a um autor, Muslov, 1997, página 143, as quais funcionam em um ambiente de historiadores que, além de mutável no tempo, apresenta trocas e influências. Assim, as três modalidades epistemológicas travessão heterogêneas por si só agem umas sobre as outras, podem mesclar-se até certo ponto e, em função das trocas de debates, afirmam-se do que seria em cada uma delas um estado mais puro, entre aspas, ou, caso se prefira, aspas, ortodoxo. Pois bem, aqui ele botou, então, bem sinteticamente, que acho que vocês vão ler o texto e vão compreender o raciocínio do autor. Bem sinteticamente, a gente diria que o reconstrucionismo, então, seria aquela primeira fase da história que falei logo no início dessa aula, né? No início da primeira parte dessa aula, né? Que se preocupava em reconstruir o passado a partir do material de que dispunha, né? E que funcionou muito bem naquele processo que os Estados Nacionais vivenciou na busca por sua consolidação, né? As nacionalidades então fizeram uso desse tipo de história, uma história reconstrucionista, né? Que a partir dos elementos antigos, das genealogias, dos documentos oficiais, como era proposto, né? Fazem das crônicas antigas e tal, dos mitos fundadores, etc., reconstroem o passado daquelas entidades, daquelas nacionalidades, melhor dizendo, e formam os Estados nacionais e ajudam na consolidação do processo de formação dos Estados nacionais. O parênteses a ser observado é que na América, por exemplo, na América espanhola e na América portuguesa, saídas da independência, dos processos de independência, mais ou menos na mesma época que surgem os nacionalismos, eles não têm, por exemplo, um passado a se afirmar, uma vez que ele acaba de romper com aquele passado. Então você não tem uma nacionalidade brasileira, você não tem uma nacionalidade argentina, você não tem uma nacionalidade chilena, você não tem uma nacionalidade norte-americana. O que você tem, na verdade, são nacionalidades que são forjadas a partir daquele ponto de ruptura. E aí volta-se para o nativo, para o indígena, para o araucano, para os peles vermelhas, embora não os reconheça, não os aceite e não os assimile enquanto cultura, né, digamos assim, predominante quando da chegada dos colonizadores, né? Fechados os parênteses, aí nós temos a segunda modalidade, que seria a modalidade construcionista, que funcionaria mais ou menos a partir dos análises, né? Voltamos de novo a eles, né? cuja plataforma, vamos dizer assim, de massificação se apresenta
a partir de 1929, onde a ideia é outra, quer dizer, você constrói o passado a partir dos diversos elementos que você dispõe. Só que essa construção, ela não é absoluta, não é? Não é uma construção absoluta, quer dizer, você não tem a ambição de trazer de volta um passado que passou. O que você tem são vestígios, e a partir desses vestígios é que você vai construir o passado. E aí a ideia de documento fala por si, cai, é abandonada, e também a ideia, quer dizer, é abandonada a partir do instante em que o que se tem é que fazer as perguntas ao documento para que ele possa falar. De outro lado, a ideia de documento consolidado até ali, como documento escrito e, sobretudo, documento oficial, documento institucional, né, preservado pelo próprio Estado, os documentos diplomáticos, né, atas, né, são ampliados porque esses documentos até ali eram reconhecidos ou entendidos como únicos a serem utilizados pelos reconstrucionistas, né? Únicos a serem utilizados para fins históricos. Os construcionistas, eles já passam a utilizar todo e qualquer vestígio, são os próprios documentos oficiais ou não, os documentos escritos oficiais ou não, aí aparecem jornais, aí aparecem diários, aí aparecem como chama, testamentos, aí aparecem inventários, aí aparecem vestígios, aí aparecem cerâmica, aí aparecem os bottoms, né, então uma série, quer dizer, você amplia de novo, quer dizer, quando cá na frente, quando a gente discutia Boutier, o campo da história se amplia, aqui nesse momento do construcionismo, o que se amplia é a massa documental. Então você tem uma possibilidade, né, ampliadíssima de corpus documental, para fazer seu corpus documental. Então a variedade das fontes se amplia gigantescamente. E aí começam-se a chamar, na época chamavam-se recurso às chamadas ciências auxiliares, que já eram usados pelos positivistas na crítica ao documento, crítica interna, crítica externa, crítica de autenticidade, etc, etc. E você recorria à numismática, uma série de ciências especializadas que a história construcionista passa a contar como não mais auxiliares, mas ciências que trabalham em conjunto com a história. E por fim, nessa síntese, os desconstrucionistas, que são os pós-modernos, que reduz tudo a mero discurso. Quer dizer, qual é a base do desconstrucionismo? Que não há um real, tudo é discurso. A realidade é discursiva, né? Aí aparecem os giros linguísticos, né? Um dos livros bastante que saiu. Eu primeiro, minha orientadora do doutorado me indicou esse livro. Como não tinha em português, eu acabei comprando em espanhol, mas depois ele acabou, acho que um ano depois, ele acabou sendo publicado em português, que é a da Beatriz Sarlo, né? Tempo passado, giro linguístico, virada linguística. Então, quer dizer, os grandes capitaneadores dessa ideia do desconstrucionismo são Hayden White, né, que a gente inclusive vai trabalhar um texto dele, e Foucault,
a partir de Nietzsche, né? Então, aquela ideia do que nada existe além do discurso, que inclusive provoca uma crise paradigmática bastante grande e que acaba quase que, como é que chama isso? E quase que inviabilizando o processo de não fossem, claro, as resistências, não fossem as persistências. E aí a gente cai lá no texto de Weifers, que apresenta, ele na conclusão que apresenta a obra em si, mas ele trava um certo debate, como eu disse, com respeito, porque todos nós admiramos e respeitamos Ciro, embora evidentemente não por respeitar e admirar, nós não precisamos considerá-lo indiscutível, né, indebatível, mas que Weifers chama a atenção. Oxe, não guardei a água ficou quente. Weifers chama a atenção para o fato de que os três se interconectam, se interferem, né, uns nos outros, mas que o construcionismo, apesar de Ciro dizer que houve uma retração, né, um refluxo, da ideia construcionista, em favor da ideia desconstrucionista, marcada sobretudo pelo discursivismo, né? E que aí vai chamar a atenção de que tanto o reconstrucionismo e mais ainda o construcionismo prosseguem em sua caminhada, sobretudo em renovações de campos. Por exemplo, quando Boutier e Gilliard discutem faire d'histoire, eles chamam atenção para algumas ausências, né? E essas ausências, elas são retomadas, quer dizer, são trazidas de volta, que é sobretudo a história política. Quando se vai para o construcionismo, quer dizer, quando chega a revista Análise, que os historiadores franceses, principalmente, mas todos aqueles que foram beber na fonte deles, de cara rejeitaram a história política, porque tomavam como referência o final do século XIX, cuja história tinha como referência os grandes feitos, os grandes homens, os grandes estados, os grandes eventos. E essa história, no transcurso das renovações de 29, de 70, e 74, 78, né? E até mesmo do discursismo, do desconstrucionismo, acaba ressurgindo com grandes biografias. Inclusive nós temos biografias excelentes no Brasil, né? Temos, nem sempre de historiadores, mas o Fernando Moraes, por exemplo, tem excelentes biografias de Olga Benário, né? O Fernando, ele vinha trabalhando, vem trabalhando na biografia de Lula, vinha trabalhando na biografia de Antônio Carlos Magalhães, mas não sei se houve alguma interferência da família, que parece que também biografia é muito complicada quando se tem familiares vivos e ativos na política, na economia, na sociedade, que é o caso do Antônio Carlos. Todos os seus filhos, inclusive netos, como é o caso do ACM Neto, está em plena atividade política, né? Então talvez interfira. Mas a grande biografia que eu recomendo a vocês, inclusive em tempos de quarentena, muito boa, excelente,
a biografia escrita por Lilia Schwartz, chamada Lima Barreto, Triste Visionário. Fantástica biografia. Fantástica biografia. São mais de 500 páginas só de texto. Mas eu sugiro a vocês que leiam as páginas finais, as páginas dos agradecimentos, né, das dedicatórias, que está no fim, por acaso está no fim. Mas é uma excelente biografia, até porque Lília estava livre, porque ela não tem mais ninguém vivo da família para encher a paciência. O que não ocorreu, por exemplo, com Francisco Ferreira, sei lá, que faz a primeira biografia de Lima Barreto em 52. A de Lília, eu li, por exemplo, na minha crise bolsonárica, né? Quando eu vi que não tinha jeito, que Bolsonaro seria eleito, eu digo, o jeito é fazer igual ao avestruz, enfiar o pescoço dentro do livro. E aí eu li um livro de Richard Evans, Histórias e Memórias do Terceiro Reich, e essa biografia de Lilia Schwartz, em torno de Lima Barreto. Uma biografia excelente, que ali vocês vão ver todo um trabalho de história e notar que Lília é historiadora e antropóloga. Então, aí vocês vão ver o volume de material que ela dispôs, que ela teve para trabalhar. Então, é uma espécie de renascimento da história política, já há uns 20 anos, né, cujo marco é um livro organizado por René Remond, também francês. É outra coisa que eu vou ver quando é que ele sai na França. O livro chama-se Por uma História Política, né? Vou ver se eu acho ele aqui para ver quando ele sai na França. Interessante. Ele sai no Brasil nos anos 90. Deixa eu observar aqui. Pela Fundação Getúlio Vargas. Deixa eu ver aqui. Não está aqui. Está aqui. Tomara que esteja aqui. Vai, negócio. Achei. Vamos ver aqui. Então, quer dizer, até para reforçar aquelas observações que eu fiz para vocês em relação ao tempo de aparecimento de uma obra na França, uma obra fundadora, né? Que é exatamente, tem duas obras. Por uma História Econômica, de Jean-Pierre Sirinelli, que cai nas minhas mãos em 2005, 2006, mas ele é anterior. Deixa eu ver esse aqui. E esse de René Remond, Por uma História Política, vamos ver aqui, sai pela... Essa minha aqui é a segunda edição. Cadê? Fundação Getúlio Vargas. Cadê a ficha? FGV. Cadê a ficha? Pronto, primeira edição 1996, primeira edição no Brasil. Essa minha aqui é a reimpressão. Cadê? Copyright, cadê o copyright? Cadê, velho? Bota aí. Não bota, não aparece. Então, ele aparece no Brasil em 96. Então, isso parece que na França ele não vai aparecer, não. Aparecer.
Brasil, não aparece não. Só aparece a primeira edição. Só aparece a primeira edição. Essa minha aqui é de 2010, que é da segunda edição de 2003. Mas observem, é um livro que sai no Brasil, sua primeira edição em 96, mas a sua segunda edição só sai 7 anos depois, em 2003, né? Que é quando esse livro começa a ser, vamos dizer assim, massificado, né? A partir da utilização em cursos de pós-graduação, e até mesmo quando eles aparecem nos colóquios, né? Talvez esteja aqui. Não vai aparecer não. Não vai aparecer. Vai aparecer. Aqui não tem. Que zorra, né, velho? Eu teria que ver na introdução, teria que ler o livro para ver quando é que ele surge. Então reparem, quer dizer, deixa eu ver se aqui na orelha eu acho. Livro. Aparece nem na orelha. Não aparece. Realmente não aparece. Mas eu queria chamar a atenção, tá, para essa questão. Deixa eu ler essa orelha aqui para vocês. Deixa eu ler. Cadê a linha braille aqui fora? Então reparem a orelha desse livro que relança, por assim dizer, né, a história política no meio acadêmico, né? Essa história, essa obra coletiva dirigida por René Rémond, revela por si só o papel fundamental desse historiador na formação de um grupo de pesquisadores que ajudou a revalorizar e a renovar a história política na França. Esta linha de estudos, que dominou o século XIX, foi praticamente rejeitada a partir da criação da Revista dos Anais em 1929. Repare que eu comentei isso, né? Quando em nome de uma história global, tá vendo? Baseada no estudo das estruturas econômicas e sociais, se passou a identificar a história política com o estudo do acontecimento, do circunstancial, do particular e do individual, ou seja, com um estudo um estudo que se detinha na superfície das coisas, incapaz de buscar as causas mais profundas
dos fatos históricos. O marxismo, ao dominar, isso aqui é a orelha, não, é a contracapa, na verdade, ao dominar em larga escala, vamos botar aqui, o marxismo, ao dominar em larga escala os estudos sociais, principalmente nos anos 1960, reforçou o desinteresse dos historiadores pela história política, na medida em que o político era considerado reflexo das determinações econômicas e o Estado era visto como um mero instrumento da classe dominante. Por diversas razões, essa situação começou a se alterar a partir da década de 1970. O político deixou de ser visto como um simples reflexo do econômico e passou a ser analisado não só como uma instância autônoma, uma instância autônoma em face das outras instâncias da sociedade, mas mesmo como um dos motores da mudança social. Este livro reflete esse debate e traz a visão de historiadores que participam do movimento de renovação da história política, utilizando novos métodos de análise e novos conceitos e técnicas de pesquisa que se beneficiam dos esforços de outras disciplinas, como a sociologia, a ciência política, a antropologia e a linguística. Viu que eu falei agora há pouco? A ideia que serviu de ponto de aglutinação do grupo foi o desejo de transmitir ao público os avanços que ocorreram nos estudos históricos nas últimas décadas e através de temas os mais diversos, reafirmar a preocupação com o político. A política, segundo René Rémond, é uma das mais altas expressões da identidade coletiva. Aspas. Um povo se exprime tanto pela sua maneira de conceber e praticar, de viver a política, quanto sua literatura, seu cinema e sua cozinha. Sua relação com a política revela-o da mesma forma como seus outros comportamentos políticos. Fecha aspas. Isso certamente foi retirado do próprio livro, né? Mas realmente não vai aparecer copyright, velho. Não vai aparecer não. Passa agora. Repetiu aqui. Então, passa o negócio. Não vai abrir não. Quer dizer, não vai abrir não vai aparecer. Depois eu vou pesquisar, vou ser obrigado a pesquisar. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Repare que a orelha da obra, contra a capa, aponta que o movimento se dá a partir da década de 70, mas só em 96, né,
é que a obra sai pela primeira vez no Brasil e só em 2003 é que ela conhece uma segunda edição. Percebem? Então, quer dizer, há um descompasso, né, entre o surgimento, quer dizer, nesse caso, o ressurgimento, o reaparecimento da história política enquanto preocupação do fazer histórico, né, e da pesquisa histórica, pronto, achei. 1988, a edição francesa. Ou seja, 8 anos depois é que ele aparece no Brasil, né? Entre outras coisas, quer dizer, assim nós concluímos a nossa segunda aula, né? E espero vocês nas próximas aulas que serão por aqui, né? Enquanto o coronavírus não vai nos permitir voltar para a sala de aula, pelo visto, tão cedo. Então a gente continuará por aqui. Então, um grande abraço, leiam os próximos textos, vão lendo e elaborando as perguntas. Eu acho que eu começarei a gravar as aulas a partir da quinta-feira, para já postar na sexta de madrugada, para na sexta de manhã vocês já começarem a ouvir os primeiros, pelo menos as primeiras 2 partes, né, e fazendo as interações. Ok, meninada? Boa tarde não, bom dia ou boa noite, não sei, né? Espero que todos fiquem bem, que todos se resguardem, que todos fiquem nas suas quarentenas, né? Sem abusos, sem insistir em sair para a rua. Cuidado com os vossos velhinhos, igual o professor de vocês, né? Um grande abraço e até a terceira aula, que será o debate da história, a partir da interação da história com o espaço. Tchau, tchau. Au revoir.